Você sabe reconhecer sinais de alerta do câncer coloretal? Muitas vezes eu recebo pacientes que demoraram a buscar ajuda porque acreditaram que o sintoma era passageiro ou algo banal. E é justamente por isso que quero conversar com você hoje. Listar os 7 sinais que mais merecem atenção, explicar o que podem significar e mostrar o que você pode fazer agora para reduzir riscos. Sou o Dr. Rafael, médico gastroenterologista e vou guiar você por informações práticas, claras e baseadas em evidência. Se ficar comigo até o fim, curta este conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas que precisam saber disso. Agora, vamos ao que interessa. O primeiro sinal é a mudança persistente no hábito intestinal. Quando eu digo mudança persistente, não me refiro a uma variação isolada por alguns dias. Falo de alteração que dure semanas, fezes mais finas, prisão de ventre que aparece sem razão aparente ou diarreia contínua sem causa óbvia. Tecnicamente, um tumor no intestino pode estreitar a luz do órgão ou afetar a função motora e por isso muda o trânsito intestinal. Se essa alteração vier acompanhada de outros sintomas, como sangue nas fezes, perda de peso ou fadiga, a chance de algo mais sério aumenta. O que fazer? Observe a duração, se há associação com alimentos novos, medicamentos ou viagens. Se a mudança persistir por mais de 2 semanas, procure avaliação médica para investigação. O segundo sinal é o aparecimento de sangue nas fezes. Aqui é importante distinguir o que você vê com o que só o exame detecta. Quando há sangue visível, seja no papel higiênico, seja misturado às fezes, seja uma coloração mais escura, isso precisa ser avaliado. Muitos pacientes perguntam no consultório: doutor, e se for hemorroida? Sim, hemorroidas são causa comum de sangramento, especialmente ao evacuar, mas não é possível afirmar isso sem uma avaliação. Existe também o exame de sangue oculto nas fezes, que detecta pequenas quantidades de sangue que não aparecem a olho nu. Frase prática: qualquer sangramento intestinal novo merece investigação, sobretudo se for recorrente ou acompanhado de outro sinal. O terceiro sinal é dor abdominal persistente ou cólicas recorrentes. Dor ocasional por indigestão é frequente, mas dor contínua, que não melhora, dor que desperta à noite ou cólicas que se tornam progressivas devem chamar atenção. No consultório, eu tento mapear a localização, a qualidade da dor e se há relação com a alimentação ou evacuação. Às vezes, o paciente descreve uma sensação de empachamento frequente, o que pode ser desconforto ou distensão por gases. Mas quando isso vem acompanhado de perda de apetite ou perda de peso, é motivo para checar. Importante, dor isolada costuma ter muitas causas benignas. O contexto clínico é o que orienta a necessidade de exames. O quarto sinal é a fadiga inexplicada e a anemia. A perda lenta de sangue no intestino pode provocar anemia ao longo do tempo, e isso se traduz em cansaço constante, falta de energia e palidez. Vejo pessoas que atribuem esse cansaço ao trabalho e ao estresse, e só descobrem a anemia em um exame de rotina. Se você percebe cansaço que não é proporcional ao seu sono ou atividades, ou notas que está ofegante em esforços leves, é adequado procurar um exame de sangue. Novamente, anemia não aponta exclusivamente para câncer, mas é um dado que justifica a investigação. O quinto sinal é a sensação de evacuação incompleta, aquela sensação de que não saiu tudo após ir ao banheiro. Quando existe uma lesão perto do reto, ela pode dar essa sensação de que algo está obstruindo parcialmente a passagem. Pacientes relatam a necessidade de fazer vários esforços ou de voltar ao banheiro logo depois de ter evacuado. Se isso for novo e persistente, merece avaliação. O sexto sinal é perda de peso sem causa aparente. Perder peso sem alteração na dieta ou aumento de atividade física é sempre um sinal de alerta. Em doenças malignas, especialmente quando não detectadas, o metabolismo e a ingestão frequentemente mudam e o corpo começa a perder massa. Se for rápida ou significativa, procure atendimento. O sétimo sinal é distensão abdominal persistente ou sensação de empachamento.
Para algumas pessoas, isso aparece como barriga inchada, sensação de pressão interna ou desconforto que não cede com medicamentos comuns. Em especial nas mulheres, esse sintoma por vezes é confundido com mudanças gastrointestinais funcionais, por isso a investigação médica é fundamental quando o incômodo não passa. Deixe-me compartilhar um exemplo hipotético, anônimo, que ajuda a entender como esses sinais se articulam. Lembro de uma mulher em seus 50 anos, chamemos de M, que veio ao consultório após perceber sangue no papel higiênico e um cansaço que ela atribuía à tensão do trabalho. Numa conversa franca, ela disse: "Achei que era hemorroida, mas fui deixando." Eu disse: "Vamos investigar, não presumir." Fizemos hemograma, que mostrou anemia discreta, e solicitamos colonoscopia. No exame, retiramos um pólipo grande, que depois da análise era um adenoma com áreas preocupantes, felizmente removido antes de evolução para um tumor mais avançado. M saiu aliviada, e aquele gesto de ter procurado mudou o curso da história dela. Histórias assim não são raras, rastrear e agir muda prognóstico. Agora vamos falar de pólipos e de como a progressão costuma ocorrer. Um pólipo é uma pequena saliência na parede interna do intestino. Pense nele como uma pequena verruga que surge da mucosa. Nem todo pólipo vira câncer, muitos são hiperplásticos e sem risco. Alguns, no entanto, especialmente os adenomas, têm potencial de se transformar ao longo de anos. Estudos epidemiológicos mostram que esse processo pode levar cerca de uma década, o que é justamente a janela de oportunidade para o rastreio. Encontrando e removendo pólipos precocemente, evitamos que evoluam para câncer. É por isso que a colonoscopia é tão importante. Podemos visualizar todo o cólon, identificar pólipos e, na maioria das vezes, removê-los no mesmo procedimento. Fatores de risco merecem atenção dual, aos inalteráveis e os modificáveis. Entre os inalteráveis estão idade, o risco aumenta a partir dos 50 anos na população de risco médio, e em alguns protocolos de rastreio, a partir dos 45 anos, há recomendações mais recentes. História familiar de câncer coloretal ou de síndromes hereditárias e doenças inflamatórias intestinais crônicas. Já entre os modificáveis estão tabagismo, consumo excessivo de álcool, dieta rica em carnes processadas e ultraprocessados, sedentarismo e obesidade. Pequenas mudanças somam. Reduzir consumo de carnes processadas, aumentar fibras, praticar atividade física regular e moderar álcool reduzem o risco de forma mensurável. Um diálogo que costumo ter com familiares no atendimento ilustra bem o aspecto emocional. "Doutor, se era só um pólipo, por que eu fiquei tão assustada?" perguntou o filho de um paciente. "Porque lidar com suspeita de câncer mexe com qualquer um", respondi. "Mas se removermos cedo, as chances de cura são altas. O objetivo é transformar ansiedade em ação, investigação e tratamento quando necessário." Sobre prevenção prática, compartilhe passos simples que você pode começar a adotar hoje. Hidrate-se. Aumente o consumo de fibras por meio de frutas, verduras e cereais integrais. Limite carnes processadas e alimentos ultraprocessados. Mantenha a atividade física regular. Mesmo caminhar 30 minutos por dia já traz benefício cardiometabólico e reduz riscos. Evite tabaco e modere o álcool. Cuide do peso corporal. Além disso, participe de programas de rastreio quando for indicado e converse com seu médico sobre seu histórico familiar. Pequenas mudanças no estilo de vida não garantem imunidade, mas reduzem probabilidades e melhoram saúde geral. Vamos falar com clareza sobre exames de rastreio. Entre as opções estão os testes de sangue oculto nas fezes, que buscam pequenas quantidades de sangue não visíveis, e a colonoscopia, exame que permite olhar diretamente o intestino. O teste de sangue oculto é uma triagem não invasiva e pode ser feito em programas populacionais. Se for positivo, orienta-se a realização de colonoscopia diagnóstica. A colonoscopia, por sua vez, é um procedimento realizado com preparo intestinal, uma rotina que inclui dieta e uso de laxantes para a limpeza do intestino, explicada pelo serviço de saúde, e geralmente sob sedação leve a moderada, o que garante conforto. O exame costuma durar entre 30 e 60 minutos. O tempo total no serviço é maior por causa da preparação e recuperação da sedação. Quando um pólipo é encontrado, ele pode ser removido ali mesmo e enviado para exame anatomopatológico.
É importante salientar que a retirada de pólipos é uma medida preventiva e frequentemente evita o desenvolvimento do câncer. Ao descrever a preparação, eu evito detalhes que possam gerar ansiedade desnecessária. A ideia central é que é um processo bem estabelecido, com instruções claras dadas pela equipe de endoscopia. Converse com o serviço antes para entender orientações sobre medicações e alimentação. Se você faz uso de anticoagulantes, tem doença cardíaca ou outra condição, isso precisa ser discutido com o médico para ajustar a conduta de segurança. No Brasil, existem serviços públicos e privados que fazem rastreamento e tratamento. Programas de saúde do SUS podem oferecer testagem e colonoscopia quando indicada. Se houver barreiras de acesso, converse com seu médico de família ou com um serviço local para encaminhamento. É fundamental que gestores de saúde ampliem cobertura, mas, enquanto isso, procure o caminho disponível em sua cidade. Muitas vezes há fila, mas a busca ativa e o acompanhamento pelas equipes de atenção básica ajudam a priorizar casos. Há sempre uma carga emocional nesses caminhos. Lembro de um paciente sênior que descreveu o corredor do hospital como um lugar de espera, não só para exames, mas para decisões que mexem com a própria mortalidade. Quando trabalhei com ele, busquei clareza e acolhimento, expliquei o que seria feito, quanto tempo duraria, que a sedação o deixaria confortável e que a remoção de um pólipo, embora pareça pequena, é um passo concreto para prevenir algo maior. A medicina é técnica, mas também é presença. Se você está ansioso, leve um acompanhante, faça perguntas, peça para que a equipe explique em palavras simples. Antes de seguir, preciso reforçar um aviso importante. Este conteúdo é informativo e não substitui avaliação médica profissional. Se você tem sintomas descritos aqui ou fatores de risco relevantes, procure um médico para avaliação individualizada. Fontes confiáveis para orientação técnica incluem instituições como o INCA, que publicam diretrizes e dados epidemiológicos atualizados. A seguir, vou detalhar com mais calma como funciona a preparação e o dia da colonoscopia, o que esperar do resultado e como interpretar um laudo de anatomia patológica. Além de responder às dúvidas mais frequentes que aparecem no consultório. Por exemplo, pólipo sempre vira câncer? E com que frequência devo repetir o exame? E falar sobre sinais de alerta que justificam investigação imediata. Antes de seguir, respire um pouco. Entender os procedimentos e as opções reduz o medo e aumenta a capacidade de agir. No dia da colonoscopia, siga as orientações do serviço de saúde com rigor. Na véspera, dieta de líquidos claros conforme indicado. Nas horas prévias, ingestão dos laxantes conforme a prescrição. Muitos serviços utilizam o esquema em 2 tomadas, metade na noite anterior e metade na manhã do exame, para melhor limpeza. Tome ou suspenda medicamentos somente conforme orientação médica. Anticoagulantes, antiplaquetários, medicamentos para diabetes e alguns suplementos podem exigir ajuste prévio. Se usa insulina ou hipoglicemiantes orais, peça instruções específicas para o jejum e para a administração no dia. Chegue ao serviço com tempo hábil, leve documento e o acompanhante indicado. Por causa da sedação, você não deverá dirigir nas horas seguintes. Ao entrar na sala de exames, a equipe revisará seu consentimento, explicará o procedimento e responderá dúvidas. A sedação varia de leve a moderada. Frequentemente é administrada por anestesista ou por profissional treinado para garantir conforto e segurança. Durante o exame, verá-se o trajeto do colonoscópio no monitor. A maioria das pessoas não sente dor, apenas pressão ou cólicas esporádicas. Se um pólipo for identificado, o endoscopista avalia tamanho e aspecto. Frequentemente remove-o na mesma sessão, com técnica segura que permite enviar o material para análise histopatológica. Após o procedimento, haverá um período de recuperação até que a sedação passe. É normal sentir-se sonolento, com leve desconforto abdominal ou eliminação de gás. Pequeno sangramento retal pode ocorrer nas primeiras 24-48 horas, especialmente se houve polipectomia. Porém, sangramento abundante, dor abdominal intensa, febre ou indisposição progressiva exigem contato imediato. Interpretar um laudo anatomopatológico requer atenção a termos-chave.
Tipo histológico, pólipo hiperplásico, adenoma tubular, túbulo viloso, viloso. Tamanho, grau de displasia, baixo ou alto, margens livres ou comprometidas e presença de invasão tumoral. Muito do risco futuro depende desses achados. Pólipos hiperplásicos pequenos no reto e sigmoide raramente evoluem para câncer. Adenomas são considerados lesões pré-malignas, e quanto maiores, mais numerosos ou com vilosidade ou alta displasia, maior a vigilância necessária. Se o laudo mencionar invasão na lâmina própria ou além, será preciso estadiamento adicional e discussão com equipe multidisciplinar para decidir se a ressecção endoscópica foi suficiente ou se cirurgia, exames de imagem e acompanhamento oncológico são indicados. Pólipo sempre vira câncer? Não, a maioria dos pólipos jamais progride. Entretanto, alguns adenomas têm potencial de evolução ao longo de anos. Por isso, a remoção e o segmento são medidas preventivas comprovadas. A frequência de repetição da colonoscopia varia. Colonoscopia negativa costuma levar a um intervalo longo, por exemplo, em muitos protocolos, até 10 anos. Achados de baixo risco pedem período intermediário e achados de alto risco exigem revisão mais precoce em torno de 3 anos. Essas recomendações dependem do número, do tamanho e da histologia dos pólipos, assim como de seu histórico familiar. Por exemplo, se há familiar de primeiro grau com câncer coloretal em idade precoce, o rastreio e os intervalos mudam. Por fim, cuide da recuperação. Hidrate-se, retome a alimentação conforme orientado, evite dirigir por pelo menos 24 horas se recebeu sedação e siga as instruções sobre retomada de medicamentos. Registre perguntas para a consulta de retorno e leve o laudo histopatológico ao seu médico. Rastreio e segmento são atos de prevenção. Embora a ansiedade seja compreensível, manter o diálogo com a equipe, entender o laudo e cumprir as recomendações reduz substancialmente os riscos futuros. Se estiver em dúvidas sobre prazos ou preocupações emocionais, peça à equipe que explique em linguagem simples. Informação clara é parte importante do cuidado. O laudo histopatológico costuma chegar em dias a semanas, dependendo da rotina do laboratório. Ao recebê-lo, observe primeiro os termos essenciais: tipo do pólipo, tamanho informado pelo endoscopista, presença ou não de displasia e se as margens estão livres. Se o resultado for simples, pólipo hiperplásico pequeno no reto ou sigmoide, a conduta é muitas vezes apenas retorno ao rastreio rotineiro conforme o risco individual. Se houver adenoma, mesmo com displasia de baixo grau, a remoção já cumpriu o papel preventivo. O laudo define, porém, os intervalos de vigilância e a necessidade de nova colonoscopia em tempo mais curto. Quando o laudo menciona achados de maior risco, adenomas numerosos, lesões com mais de 10 milímetros, padrão viloso ou displasia de alto grau, a equipe ajustará o acompanhamento. Nesses casos, recomenda-se vigilância mais próxima, discussões sobre necessidade de reexames e, se indicado, avaliação multidisciplinar. Se houver suspeita ou confirmação de invasão neoplásica, o encaminhamento será para estadiamento. Exames de imagem, discussão com cirurgião oncológico, oncologista e equipe de patologistas. Existem situações especiais que merecem atenção. Pessoas com histórico familiar de câncer coloretal em parente de primeiro grau, especialmente em idades precoces, podem precisar iniciar o rastreio mais cedo e com intervalos reduzidos. Doenças inflamatórias intestinais crônicas, retocolite ulcerosa, doença de Crohn com acometimento colônico também alteram a estratégia de vigilância e exigem colonoscopias periódicas mais frequentes. Em caso de suspeita de síndromes hereditárias, como poliposes familiares ou síndrome de Lynch, a orientação é procurar avaliação genética e acompanhamento especializado. Enquanto aguarda resultados ou pronto retorno, cuide práticas que reduzem risco e promovem recuperação. Mantenha a alimentação equilibrada, rica em fibras, frutas e vegetais. Limite consumo de carnes processadas e vermelhas. Preserve atividade física regular e controle o peso.
Evite tabagismo e modere álcool. Essas mudanças não eliminam o risco, mas contribuem para a menor probabilidade de doenças coloretais ao longo do tempo. Sinais que exigem busca imediata de assistência: sangramento retal abundante, dor abdominal intensa e crescente, febre persistente ou calafrios, náuseas ou vômitos que não cedem, sensação de fraqueza ou desmaio. Pequenos sangramentos ou desconforto passagens de gás são comuns nas primeiras 24 a 48 horas. Qualquer piora deve ser comunicada. Orientações práticas finais para o dia a dia pós-procedimento. Não dirija e evite operar máquinas por pelo menos 24 horas após sedação. Planeje um acompanhante para o retorno para casa. Retome medicamentos conforme instrução médica. Retome trabalho e atividades habituais conforme seu bem-estar e indicação profissional. Pergunte à equipe sobre tempo de repouso e restrições alimentares específicas. Se você usa anticoagulante ou terapia antiplaquetária, mantenha o plano estabelecido com o médico que orientou, a suspensão ou a manutenção. Não altere por conta própria. Para quem tem ansiedade em relação ao exame ou ao resultado, é legítimo sentir apreensão. Pergunte à equipe sobre cada etapa. Peça para que expliquem o laudo em termos que você compreenda e anote as dúvidas para a consulta de retorno. Apoio psicológico, grupos de pacientes ou conversar com alguém que já passou pelo procedimento pode reduzir o medo e ajudar na adesão ao segmento. Em suma, a colonoscopia é uma ferramenta de prevenção poderosa. A remoção de pólipos reduz de modo significativo o risco futuro de câncer coloretal. A interpretação cuidadosa do laudo e o segmento conforme o risco individual são essenciais. Mantenha o diálogo aberto com sua equipe de saúde, siga as orientações recebidas e cuide das medidas de estilo de vida que complementam essa prevenção. Com informação clara e ações coordenadas, você amplia muito as chances de manter a saúde intestinal ao longo dos anos.